Bom dia, meus queridos irmãos do Ceará. Bom dia, pastores. É uma alegria me unir a vocês assim bem cedinho, 5 da manhã, para buscarmos a Deus. Eu gostei muito do título da programação de vocês, A Busca do Poder Prometido para uma Vida Reavivada. É bom lembrar que esse poder é prometido por Deus, que nós estamos buscando aquilo que Deus prometeu. Estamos aqui fazendo exatamente o que Deus espera que nós façamos. Eu tenho participado de várias programações como esta, à noite, pela manhã e fim de semana, e tem sido maravilhoso ver esse despertamento que Deus está promovendo no seu povo. Enquanto há muitas pessoas que estão se afastando de Deus e de sua palavra, minimizando o poder da palavra, do Espírito Santo, nós vemos, por outro lado, muito mais pessoas entre nós querendo justamente fazer o caminho contrário, indo em busca de Deus, em busca do poder prometido, em busca da palavra de Deus para a vida. E é maravilhoso participar desse processo, orar a Deus pela igreja e saber que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Muito bom também começar o dia ouvindo louvores aí da Sandra Leite, ouvindo também o meu amigo Nadson Portugal. Eu quero dizer que a mudança do dia não foi por acaso, porque eu gosto muito de ouvir os louvores do Nadson mesmo. Eu creio assim que são músicas reflexivas, tranquilas. Nós ouvimos muito aqui em casa, viu, irmão Nadson? E quero dizer também que quando você passou por aquele momento difícil de saúde, nós estivemos orando por você. Então, para mim é muito gratificante vê-lo cantando, feliz, saudável, aqui conosco, louvando a Deus nesta manhã. Deus seja louvado por isso. Muito bem, eu pensando no tema A Busca do Poder Prometido, eu decidi falar sobre um capítulo muito especial. Eu, de vez em quando, prego sobre esse assunto, eu gosto desse tema. Está lá em Êxodo capítulo 33, se você já puder abrir sua Bíblia aí para acompanhar a leitura, ou no seu celular. Hoje em dia, a Bíblia está mais disponível do que nunca, né? Então, é Êxodo 33. Não há reavivamento espiritual sem a palavra inspirada de Deus. Assim como não há reavivamento espiritual sem oração e envolvimento no ministério de pregação do Evangelho. É um tripé, né? Missão, relacionamento com Deus e estudo da palavra. Nós estamos aí no Reavivados por Sua Palavra, estudando nesse momento o livro de Marcos. Eu não sei quantos acompanham esse projeto maravilhoso, é mundial, da Igreja Adventista, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia, com atenção, com oração, com calma. Eu compartilho todos os dias o resultado dessas minhas reflexões. Tenho grupos no WhatsApp, tenho um canal no Telegram também. Depois eu posso passar para o pastor Tennyson os links, se vocês quiserem fazer parte desses grupos, para receber todos os dias reflexões que eu faço com base na leitura do capítulo do dia do Reavivado por Sua Palavra. Gravo ali um pequeno áudio, faço algumas artes para compartilhamento em redes sociais. E lendo o Evangelho de Marcos, estamos no finalzinho já desse livro, desse Evangelho, nós vemos ali que, na leitura de ontem, que o apóstolo Pedro, depois de ter traído Jesus, negado Jesus, ele se lembrou da palavra que Jesus havia pronunciado pouco antes, e então ele chorou amargamente, arrependido. E eu fiquei pensando, não pode haver arrependimento se não tivermos o conhecimento da palavra, se não tivermos a palavra em nosso coração. A palavra que aponta os erros, aquilo que precisamos realmente mudar pelo poder do Espírito Santo, é a palavra que nos serve de guia, lâmpada para os nossos pés neste mundo escuro, neste mundo tenebroso. Pedro só se arrependeu porque se lembrou da palavra. E nós só podemos nos arrepender de nossos pecados e pedir que Deus nos restaure para uma nova vida se nos lembrarmos da palavra. E nesta manhã, nós vamos então nos lembrar mais uma vez da palavra. Eu quero ler alguns versos com vocês aqui na minha Bíblia, de Êxodo capítulo 33. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos acompanhar então essa leitura. Diz assim o texto: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus,
os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que não os destrua pelo caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou mais joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si as joias, desde o Monte Horebe em diante. Primeira coisa que vemos aqui nesse relato, e eu gosto muito de refletir na vida de Moisés, na intimidade que Moisés teve com Deus, e que não é uma exclusividade dele. Eu creio que isso é um privilégio que também pertence a nós, que vivemos aqui no século 21. Acontece que, quando Moisés estava ali conversando com Deus, Deus fala para Moisés de uma tristeza. O povo havia se corrompido. Pouco antes a gente vê aqui a situação ali da idolatria do bezerro de ouro, daquela festa horrível que o povo havia promovido de idolatria. E então Deus diz, olha, Deus como um bom cavalheiro, né, ele nunca força nenhuma situação, ele diz, já que o povo não quer saber de mim, eu vou me afastar. Mas Deus é tão bondoso que ainda assim queria proteger seu povo. E ele diz, eu enviarei meu anjo então. Não mais irei pessoalmente, né, com vocês, mas enviarei o meu anjo. E ele então pede que o povo não apenas se reavive, como também busque um reavivamento, busque uma reforma. Porque o reavivamento naturalmente leva a uma reforma. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a Deus e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, ele vai mostrando as coisas desnecessárias que devemos abandonar em nossa vida. No caso aqui dos israelitas, o pedido foi que eles abandonassem as joias, as vaidades que haviam trazido lá do Egito, uma nação pagã, uma nação cheia de pecado. O nosso mundo hoje é um Egito. O nosso mundo hoje é uma Babilônia. E Deus quer e pede que nós também abandonemos as práticas deste mundo de pecado. Cada um tem suas fraquezas, suas limitações espirituais, conhece isso, ou então deve pedir que o Espírito Santo sonde o seu coração para ver se há um caminho mau por ali e nos guie pelo caminho da verdade, o caminho eterno. Esse tem que ser nosso pedido. Mas é natural que quando nos aproximamos de Deus, vamos percebendo aquelas vaidades, aqueles problemas, aquelas dificuldades que nos atrapalham nessa caminhada para Jerusalém celestial. Não mais para Canaã terrestre, Canaã celestial. Então aqui nós vemos esse processo, que é comum nas Escrituras. Primeiro, a busca de Deus, o arrependimento, a verdadeira vontade de ter um reavivamento na vida. E segundo, em seguida, naturalmente, vem a reforma da vida. A noção do pecado e o pedido de que Deus nos ajude a vencer as nossas fraquezas. Muito bem, já está ótimo, né? Pelo menos o anjo vai acompanhá-los. Mas aqui nós estamos lidando com um homem que não se contentava com pouco quando o assunto é Deus. Não que o anjo seja pouco, já estava bom demais. Mas Moisés não queria ficar com pouco quando o assunto é Deus. Essa é a frase que vai permear aqui a nossa reflexão. Não se contente com pouco quando o assunto é Deus. Vamos para o verso 12 agora. Vamos ver o que acontece aqui. Será que Moisés aceitou? Ele diz assim, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem a enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho. Olha o pedido que ele faz, hein? Eu quero conhecer o teu caminho, a tua verdade, por onde temos que caminhar, andar, seguir, para que eu te conheça, e obtenha favor diante de ti. E lembre-se de que essa nação é teu povo. Deus respondeu. Deus sempre responde uma oração sincera. A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Veja, nós podemos dizer assim, de uma forma assim humana, né, antropologicamente falando, que Moisés, com a sua oração sincera, mudou os planos de Deus. E nesse momento eu me lembro de uma frase de Ellen White em que ela diz que a oração sincera move o braço do onipotente.
É algo misterioso, maravilhoso, a oração intercessória, então, é algo realmente incompreensível. Mas se a Bíblia diz, orem sem cessar, é porque esse poder existe, está à disposição e nós queremos buscá-lo. Então, quando Moisés ele conversa com Deus, isso é oração verdadeira, conversar com Deus, ele diz, Senhor, está muito bom ir com o anjo, ter o anjo conosco, e muito obrigado por isso, mas, Senhor, ele diz assim depois no verso 15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Ele não queria andar sem Deus, ele não queria sair dali sem Deus. Ele diz mais, será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, é assim que vão nos reconhecer? Ou seja, as pessoas só nos reconhecem como cristãos de verdade quando andamos com Deus, quando temos a presença de Deus sentida do nosso lado, presente em nossa vida, em cada aspecto da nossa vida. E Moisés sabia muito bem disso. Ele é grato pelo anjo, tá bom demais ter um anjo, sejamos gratos pelos anjos de Deus, mas Senhor, não nos faça sair daqui se tu não fores conosco. E Deus diz a Moisés, tá bom, então eu vou com vocês. Sabe, queridos, se tem um pedido que Deus jamais rejeita, é o pedido de que Ele esteja conosco em nossa casa, em nossa vida. Lembra daquela passagem lá que mostra Jesus caminhando de Jerusalém para Emaús, com dois discípulos pouco conhecidos, um chamado Cleopas, o outro sequer citado o nome na Bíblia. E aí, caminhando com aqueles discípulos anônimos, e Jesus não se importa com a fama de alguém, para ele todos são iguais, importantes, tanto importante João, Pedro, Tiago, quanto também Cleopas, pouco conhecido na Bíblia. Para ele todos são importantes. E ele caminha com eles. E quando eles dizem assim, fica conosco, o dia já declina, o que Jesus fez? Entrou na casa deles. Deus não resiste a esse pedido. Senhor, fica comigo, fica em minha casa, fica em minha mente, fica no meu coração. E ele vai, porque é o desejo dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da vida, do coração, eu vou entrar e vou cear com ele. Aqui Moisés faz isso, pede, e Deus atende. Deus fica. Depois no verso 17, nós lemos assim, 17 e seguintes, né? Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, agora vejam, né? Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Talvez nós ou outras pessoas se contentassem já, tá bom demais, né? Primeiro, Deus mandou um anjo. Segundo, ele, entre aspas, muda de ideia e diz, tá bem, eu vou com vocês, em resposta ao pedido de Moisés. Já está bom demais, não é? Convenhamos. Mas Moisés, como eu disse, não se contentava com pouco, entre aspas, que já é muito aqui, né? Não se contentava com pouco quando o assunto era Deus. E ele vai fazer um pedido muito ousado aqui agora. Vejam só. Ele diz assim, Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. Agora foi demais, convenhamos. Moisés está aproveitando, né, se aproveitando da situação. Já que Deus estava favorável, ele se aproveita para pedir, Senhor, eu quero te ver. Mas veja, que pedido maravilhoso esse. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu já quero estar contigo, na verdade. Mas agora Moisés colocou Deus numa situação complicada, né? Se é que podemos dizer assim, né? Situações complicadas para Deus, porque se há uma coisa que Deus quer realmente é nos levar para a sua glória. Deus tem saudade de nós. Deus quer nos reunir em sua presença o quanto antes. Algumas coisas ainda precisam acontecer neste mundo, mas estamos perto disso, de ver a glória de Deus. E Moisés pediu antes do tempo, ainda em seu corpo pecaminoso, não glorificado, para ver a glória de Deus. E aí Deus faz assim, bom, vamos resolver esse assunto. Verso 19. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade, a glória de Deus é a sua bondade, diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá, por enquanto pelo menos. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão. Olha o tamanho da mão de Deus, né?
quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá, por enquanto, pelo menos. Então, Deus atende o pedido de uma forma diferente, porque não podia atendê-lo plenamente, e assim são as respostas de Deus às nossas orações. Ele é sábio, ele é soberano, ele sabe o que faz em nossa vida. Muitas vezes a resposta não vem como nós pedimos exatamente, porque Deus sabe, mas ela vem. De uma forma ou de outra, a resposta de Deus vem quando nós oramos e clamamos, né, pedindo a Deus. E aqui veio de um jeito diferente, mas tanto quanto eu saiba, Moisés aqui foi a primeira pessoa a ver a glória de Deus, pelo menos pelas costas. Ele contemplou a forma do Criador, do mesmo Criador que um dia, em breve, nós poderemos ver de frente, face a face, poderemos dar um abraço nele. As promessas da Bíblia, do Apocalipse, o Apocalipse, que livro maravilhoso, que é um mapa na história e um mapa no futuro, para o futuro, nos orienta. Ele diz que no fim da história nós iremos contemplar o rosto do nosso Deus. O último capítulo da Bíblia afirma isso. Deus estará conosco e nós veremos a sua face. Esse privilégio que Moisés teve em parte aqui, nós também teremos completamente pouco tempo no futuro, quando Jesus voltar. Bem, qual é o resultado da experiência de alguém que queria tanto estar com Deus, tão pertinho de Deus o tempo todo? Não pode ser outra senão o que lemos aqui no capítulo 34 ainda, verso 29. Olha o que diz aqui. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Esse é o resultado natural na vida daqueles que andam em intimidade com Deus. O rosto resplandece, a vida brilha. Eles passam a ser luz do mundo e sal da terra, como disse Jesus. Se você anda na presença de Deus, naturalmente seu olhar vai brilhar, suas palavras vão brilhar, elas vão falar da sua comunhão com Deus. E as pessoas perceberão. Fala para mim se não é gostoso quando a gente está na fila de um banco ou no ponto de um ônibus, andando por aí, e alguém diz assim, você é um cristão. E a gente fica até surpreso e curioso e pergunta, por que você diz isso? Eu não sei, alguma coisa no seu olhar, no seu porte, nas suas palavras, no seu jeito de se relacionar. Você é um cristão. Vizinhos, quando dizem, a sua família é diferente, eu sinto alguma coisa diferente aí quando eu os vejo. Vocês têm palavras não palavras ríspidas, duras, mas vocês se apoiam, vocês se amam. A pessoa que anda com Deus, ela vai transparecer isso aí. Não precisa forçar uma situação, não precisa dizer que é. Naturalmente, ela vai apresentar esse brilho nos olhos, essa luz na vida. Assim como Moisés, porque andou com Deus, na presença dele, em intimidade com Deus, ele, quando desceu do monte, seu rosto brilhava. Brilhe para Jesus também. Mas você só pode brilhar quando estiver na presença da luz. O ser humano não tem luz própria, mas quando anda na presença da luz, essa luz inunda a nossa vida e ela então transparece e ela vai atrair pessoas para Jesus. Resultado final de tudo isso. O que acontece na vida de alguém que quer andar com Deus como Moisés sempre quis. Vamos agora a Marcos capítulo 9. Vamos para o Novo Testamento aqui. Marcos capítulo 9. Nós lemos há poucos dias essa passagem, né, no Revivados por Sua Palavra. Um momento muito bonito aqui na vida dos discípulos. Marcos 9, 2 a 4. Eu quero ler com vocês. Qual o resultado? O que acontece com as pessoas que querem andar pertinho de Deus? Olha que maravilhoso. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Aí Pedro ficou ali estarrecido, não sabia bem o que fazer, não sabia bem o que dizer, e disse, Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eu também ficaria meio perdido se tivesse uma cena dessa na minha frente, né? Sem saber o que dizer.
O fato é que, neste momento especial, quando Jesus, ele aparece em sua glória para fortalecer a fé dos discípulos, que seria duramente provada dali pouco tempo, com as cenas do Calvário, da paixão de Cristo, ele então mostra uma miniatura do que aconteceria no futuro. Por isso que quando ele disse assim, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ver o reino de Deus, aqui eles têm uma noção do reino de Deus, de como será a volta de Jesus, porque Elias estava aqui representando aqueles que foram para o céu, irão para o céu arrebatados sem ver a morte, por ocasião da volta de Jesus, e Moisés representando aqueles que morreram, dormiram e serão ressuscitados do pó da terra para subir também na volta de Cristo para o céu com Jesus. Então aqui há os dois grupos representados e Jesus no meio deles. Eu quero muito um dia ouvir cada palavra daquelas que foram ditas por Moisés e Elias para Jesus, certamente animando Jesus em sua missão, para que ele fosse adiante, porque ele redimiria povos, multidões, nações e línguas, porque ele iria salvar o povo do Ceará, porque você iria ser salvo por Jesus na cruz. Certamente eles estavam motivando Jesus a prosseguir em sua missão. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todos aqueles que querem buscar a Deus de todo o coração, todos aqueles que querem ter essa intimidade com Deus, um dia estarão ao lado de Jesus. Moisés já está lá. Moisés foi ressuscitado como primícias. Moisés foi o primeiro ser humano a morrer e ser arrancado do túmulo pelo poder de Deus. Satanás ficou muito bravo com isso, porque ele achava que a morte era o seu domínio. Mas Deus já, em Moisés, mostrou que não era assim. E em Jesus, então, ele derrotou todas as pretensões satânicas no que diz respeito a ter a morte sob seu domínio. Jesus venceu os grilhões da morte. E quando leva Moisés para o céu, ele faz uma espécie de declaração para todos os seres humanos de que o nosso lugar também está garantido. Assim como Moisés e Elias e os 24 anciãos estão lá no céu, como apresenta Apocalipse capítulo 12, né? Eles são como primícias, são uma espécie de cheque pré-datado, no tempo que se usava cheque ainda, né? Eles são como uma garantia de que assim como há seres humanos já na glória, um dia todos nós que desejamos andar com Deus, estaremos ali também, para nunca mais nos separar. O meu desejo essa manhã, meus queridos, é que nós tenhamos esse mesmo espírito que caracterizou Moisés e tantos outros homens e mulheres na Bíblia, de querer mais e mais de Deus, de não nos contentarmos com pouco quando o assunto é Deus. Há muitas pessoas talvez que pensem assim, eu já vou à igreja aos sábados, já frequento os cultos presenciais ou virtuais, às quartas-feiras e domingos, está bom demais. Eu já estudo a lição da escola sabatina, já está bom demais. Não está bom demais, não. Isso é o mínimo. Nós temos que ter o desejo de sempre estar onde Deus está. Sempre estar onde Deus é buscado. Sempre buscar oportunidades de conhecer cada vez mais a Deus. Como hoje, nesta manhã, aqui começando às 5 da manhã, nós viemos buscar o nosso Deus. Aproveitemos todas as oportunidades e sejamos como Moisés. Obrigado, Senhor, pelo anjo, obrigado por isso, por aquilo, mas, Senhor, eu quero mais, eu sempre quero mais. E Deus vai sempre corresponder a esse desejo. Sempre vai revelar mais e mais para aqueles que querem mais dele. E resumindo, um dia esses que quiseram mais e mais estarão na glória, para nunca mais nos separarmos dos nossos queridos que morreram crendo em Cristo e do nosso Deus maravilhoso, Criador de todo o universo. Faça uma reflexão sobre como está a sua vida com Deus, sobre como está o seu desejo, né, de buscá-lo cada vez mais, e que você tome essa decisão neste momento, que você possa realmente tomar essa decisão de ser como Moisés e como tantos outros heróis da Bíblia. Quero mais e mais de Deus, e Deus vai corresponder a esse desejo. Deus vai atender nossas orações, do jeito dele, no tempo dele, mas vai atender. Neste momento eu quero convidá-los a orar comigo, para que possamos realmente ter esse mesmo espírito que Moisés e outros tiveram, de querer sempre mais de Deus. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos prometeste que não nos deixaria órfãos neste mundo. Tu prometeste que estaria conosco até o fim, até a consumação do século, e nós cremos nisso. Ó Pai, ajuda-nos a ser como Moisés, e tantos outros que
te buscaram em sinceridade, te buscaram sempre não se contentando com pouco, mas querendo mais e mais de ti. E, Senhor, que assim como aconteceu com ele, com Elias, nós também possamos, em breve, se dormirmos para este mundo, ser ressuscitados. Se estivermos vivos, se essa for a tua vontade, fazendo parte dos 144.000, possamos nós ser transformados, glorificados e arrebatados juntamente com os nossos queridos que morreram crendo em ti para o céu, para junto de ti, para nunca mais nos separarmos. Que essa nossa busca pelo poder que vem do alto seja recompensada, Senhor. Que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo e cheios de poder possamos brilhar neste mundo de trevas. Abençoa, Pai, os irmãos aí do Ceará. Abençoa os pastores que estão dirigindo este rebanho, essa parte do teu rebanho. Abençoa a irmã Leite, o irmão Nadson, que eles continuem louvando o teu nome como servos teus, pregadores da mensagem cantada e falada também. Usa-nos, cada um de nós, nessa terminação da obra para que Jesus volte logo. Dá-nos a tua paz, Senhor, esteja conosco no restante deste dia, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.